Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos... Você consegue pensar no que você está cantando agora? Sempre atentos permanecem em mim. Meu Deus está aqui agora nesse lugar. Você consegue adorar Ele de todo o seu coração. E os teus ouvidos São sensíveis para ouvir meu clamor. posso até chorar, Mas a alegria vem de manhã.
tempo dele, creia. Tudo pode passar. Tudo pode passar. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Este cântico nos enche de esperança. O salmista diz, e nós concordamos com ele, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É assim mesmo. Nesta esperança, a gente entende que a alegria sempre virá pela manhã. O nosso futuro é garantido. Que bom estarmos juntos para esse tempo de culto, celebração a Deus. É para Ele que nos movimentamos, é para Ele que nos encontramos, é para Ele que estamos servindo a vocês, tudo diz respeito ao nosso Deus. Mas é claro também que o ministério da nossa igreja tem o interesse de amparar você, de acolher você nesta manhã. Por isso, dentro deste culto, todas as partes, hinos, cânticos, leituras bíblicas, palavra pastoral e tantas outras coisas mais dizem respeito ao cuidado e à proteção que nós podemos encontrar na pessoa de Jesus. Portanto, celebre conosco a Deus, celebrando conosco também o acompanhamento, o acolhimento que nós temos juntinhos perto de Deus. A você que participa conosco e quer deixar uma informação a respeito das suas necessidades, o chat do YouTube e do Facebook neste momento podem ajudá-lo. Deixe sua palavra de gratidão ou até mesmo de pedido de oração e nós vamos interceder por você, vamos cuidar de você. Nós temos todo esse interesse. Neste momento de confissão, compartilho com você o texto do Salmo 20, versos 1, 6, 7 e 8. O texto sagrado nos diz o seguinte: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Destaco 3 palavras do texto: aflição, temor e refúgio. Quem está aflito, teme e se refugia. O crente, quando comete pecado, ele se aflige e teme, e sai em busca de refúgio. Mas ele só vai encontrar refúgio se ele confessar os seus pecados. Somente assim o texto lido fará sentido prático, porque quem confessa, clama quanto à sua aflição. Quem confessa, teme ao Senhor e permite que os seus anjos se acampem ao seu redor. Quem confessa, sente-se confiante a buscar refúgio no Senhor e torna-se bem-aventurado. Confessemos então nossos pecados ao Senhor, e Ele, pela sua misericórdia, nos perdoará. E perdoados, nos sentiremos agradecidos e motivados a louvar o Senhor. Mas louvar não por um breve momento, mas louvar sempre, como diz o primeiro versículo que nós lemos: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Busquemos o Senhor, confessemos os nossos pecados a Ele. Olá, família PIB-RJ, olá para a família Pão e Palavra também. Com muita alegria estamos juntos participando deste culto, neste dia do Senhor. E quero apresentar a vocês a minha família, a Aparecida, minha esposa, o Manassés, o Abraão, juntos com o mesmo propósito,
glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E finalizo com as palavras dele, que ele deixou escrito para nós, João 20:19. Paz seja convosco. Não tenha medo. Jesus nos garantiu que estaria conosco todos os dias. Então vamos nos cuidar. Fique em casa. Que bom ouvirmos esta expressão, a paz seja convosco. Obrigado, pastor Rafael, irmã Maria Aparecida, seus filhos, Manassés e também o Abraão. Além de trabalharem intensamente no ministério da nossa igreja, nos limites do nosso santuário, eles também ministram, é o casal pastoral, é a família pastoral, eles ministram à nossa congregação Pão e Palavra. Nesta manhã nós vamos ler mais um texto que diz respeito ao livro dos Salmos. Novamente, o Salmo de Davi, e este salmo, quero frisar isso para você, ele tem dois momentos muito distintos. O primeiro momento, ele chega a ser muito sombrio, muito sinistro. É nesse primeiro momento do salmo que Davi, perseguido estava sendo, e sem motivo nenhum, ele sofria as dores da perseguição. Já o segundo momento, de onde extraímos esses 3 versículos que nós vamos ler, é bem diferente. Aí já não é mais noite para Davi. Nessa segunda parte do salmo, é literalmente a alegria que vem pela manhã na vida de Davi. Vamos ler juntos esse salmo? Salmo de número 59, versículo 9, 16 e 17. Assim diz a palavra de Deus. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. Mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. É bom nós lembrarmos desse texto durante toda esta semana, que manhã após manhã a gente se lembre que o Senhor é o nosso alto refúgio, aquele que nos acompanha, nos protege e faz questão de estar conosco. Pedirei ao Senhor confiarei a Ele todo o meu ser. Foi Ele que cessou com os meus temores.
ajudador, já não estou mais só. Se mais almas doce puder escutar, se dor mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você me faz feliz. Do Senhor tirei meu protetor, minha força, minha vida és. Eu me nego a ti, meu abrigo, torre forte, meu ajudador, já não estou mais só. Minha força, minha vida és. Eu me nego a ti, meu abrigo, torre forte, meu ajudador, já não estou mais só. Ajudador, já não estou mais só. Ajudador, já não estou mais só. Que maravilha saber que o Senhor cuida de nós. Você me faz feliz, do Senhor direi, meu protetor, minha força, minha vida és, e eu me rendo a ti. Meu abrigo, torre forte, meu ajudador, já não estou mais só. Minha força, minha vida és, eu me rendo a ti. Ajudador, já não estou mais só. Como é maravilhoso para o crente ter a certeza de que não está só, nem antes, nem durante, nem depois da pandemia. O Senhor cuida dele. Nós vamos orar nesta hora, agradecendo ao Senhor esse cuidado dele para conosco e ao mesmo tempo intercederemos pelos irmãos cujos nomes temos aqui em nossa lista semanal. Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizé Cláudio Dias de Santana, Beti Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Celis Queiroz, Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Hilda dos Santos. Oremos ainda pelos irmãos doentes, enfermos. Benoni, ele pertence ao coro Eclésia e ao coro Dominus, ele está internado. Também Afonso e Loide precisando da nossa intercessão. Jefferson Silva, esperando a cirurgia. Maria José Ribeiro, a Zezé do Celeiro também precisa. Oremos pelos irmãos, pelas famílias enlutadas. Esta semana mais 2 famílias perderam entes queridos. Família do irmão Gersé Bispo e o irmão Paulo César, pai e filho. Eles perderam a irmã Carolina, esposa e mãe. Vamos orar então por eles, pelo consolo do Espírito para eles. A família Malafaia, domingo passado, perdeu a irmã
perdeu a irmã Miriam Falcão Malafaia. Soraya é a filha da irmã Miriam. A Soraya rege o nosso coro Dominus aqui e ela perdeu a sua mãe. Então vamos orar por ela e os demais enlutados desses últimos dias, né? Irmão Moacir Duarte perdeu a sua esposa, irmã Dora. A Magda e seus filhos Felipe e Moisés perderam o irmão André, pai e esposo. Família do Jorge Becker também nos deixou. Helênio França também nos deixou. Família de Edna Soares Ribeiro, né? Diaconisa Eneida Soares Ribeiro. Família de Josefa Marinho. Neilson e Jucimara perderam um sobrinho, Marcel Aleixo. E Ilazi e o Defonso, a irmã Ilazi também, eu soube que ela perdeu um parente chamado Paulina. Então vamos orar também pelas congregações Pão e Palavra, dirigida pelo pastor Rafael Longo, e pela Congregação Batista Missionária do Rio de Janeiro, dirigida pelo pastor Gedeão Bispo. E oremos também pela obra de missões mundiais, uma obra que está sofrendo muito, tanto pela pandemia quanto pela alta louca do dólar. Vamos orar então por esses irmãos e essas causas e que o Senhor nos abençoe. Curvemos as cabeças. Senhor eterno, Senhor amado, nós te damos graças por estarmos nesta hora reunidos, ainda que distanciados fisicamente, mas em Cristo somos todos um. E o nosso coração se alegra por podermos compartilhar contigo das nossas dificuldades, as nossas ansiedades, as nossas lutas, mas também, Senhor, compartilhamos contigo a nossa gratidão, porque Tu nos tens abençoado sobremaneira, Tu nos tens dado a Tua presença ao nosso lado constantemente, e é isso que anima, Senhor, o nosso coração. Oramos agora pedindo por essas famílias cujos nomes foram aqui declinados, pessoas, irmãos, famílias enlutadas, enfim, oramos para que todos eles possam receber de Ti a certeza de que estás cuidando de cada um. Ó Senhor, abençoa a nossa igreja, cada irmão, onde quer que esteja nesta hora, que cada um seja guardado, vigiado, sustentado por Ti. Abençoa-nos neste culto ainda, obrigado pelos louvores até aqui apresentados, nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Não quero interromper o Teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descanso em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em Tua presença. Acalma o meu coração. Nossa reflexão nesta manhã se baseia num texto do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 34, versículos de 11 a 24. Ezequiel 34, de 11 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus:
eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Assim como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, também buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Sim, eu as tirarei dentre os povos e as congregarei dentre as nações. Eu as levarei para a sua terra e cuidarei delas sobre os montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Cuidarei delas em pastos férteis, e o seu lugar será nos altos montes de Israel. Elas se deitarão ali num bom lugar e pastarão em pastos fartos nos montes de Israel. Eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei a perdida, tornarei a trazer a desgarrada, enfaixarei a ferida, fortalecerei a enferma e vigiarei a gorda e a forte. Eu cuidarei delas com justiça. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Por acaso não vos basta fartar-vos do bom pasto? Precisais pisotear o restante de vossa pastagem? Não vos basta beber das águas limpas? Precisais sujar o restante das águas? Por acaso as minhas ovelhas comerão o que pisoteastes e beberão o que sujastes? Por isso o Senhor Deus assim lhes diz: Eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Porque empurrais com o lado e com o ombro, empurrais com os chifres todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, salvarei as minhas ovelhas, e não servirão mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. E sobre elas levantarei um só pastor, o meu servo Davi, que cuidará delas e lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse isso. O bom pastor. Curvemos as cabeças. Ainda, Senhor, diante de Ti, tendo lido a Tua palavra, rogamos que nos fales nesta hora, neste instante, aos nossos ouvidos, mas muito mais profundamente aos nossos corações. Guarda-nos, pois, e abençoa-nos, enche-nos da Tua presença, do Teu Espírito, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. O que eu reputo o maior escritor brasileiro, Machado de Assis, tem uma frase no seu livro Esaú e Jacó que diz o seguinte: a hipérbole é deste mundo e as orelhas da gente andam já tão entupidas que só à força de muita retórica se pode meter por elas um sopro de verdade. Ou seja, Machado de Assis está dizendo aqui que a gente ouve tanta coisa que as coisas já perdem a força quando chegam a nós. Por isso, diz ele, é preciso, só a força de muita retórica se pode meter por elas um sopro de verdade. Eu acho que Ezequiel, mesmo não sabendo desta frase, desta opinião de Machado de Assis, tinha, porém, uma percepção muito profunda das necessidades dos seus ouvintes. Ezequiel, sabendo que os ouvintes precisam ser, digamos assim, chocados ou atraídos para a palavra de Deus, ele cria, ele gera, ele produz algumas figuras
figuras que são até, digamos assim, pictóricas, que são fortes, que são vivas, como é o caso da figura do pastor. Ezequiel pensa no pastor e explora muito bem, nesse capítulo 34, a figura do pastor. A figura do pastor, ela é frequente nas páginas da Bíblia, é preciso dizer isso também. Nós conhecemos bastante o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós conhecemos Jesus, sabemos que Jesus disse em João 10, de 11 a 16, eu sou o bom pastor, mas a figura do pastor perpassa todas as páginas das Escrituras, desde, por exemplo, Gênesis, lá a primeira vez que aparece, quando Jacó está abençoando o seu filho José e os seus netos, os filhos do José, Manassés e Efraim, então Jacó diz que ele tem servido ao Senhor, o Senhor como seu pastor durante toda a sua vida. Gênesis 48, versículo 15. E então, do Gênesis até o Apocalipse, Apocalipse 7,17, vai dizer que os crentes serão no céu apacentados pelo Cordeiro. Serão apacentados. O Cordeiro será o pastor dos crentes na eternidade. Quais são as qualidades do pastor segundo o texto que acabamos de ler? 3 pelo menos. A primeira delas é que o bom pastor procura as ovelhas. O bom pastor procura as ovelhas, isso está muito claro nos versículos de 11 a 13. Não vou ler de novo porque eu já li, mas eu quero destacar os verbos que o Senhor usa aqui nestes versículos. Ele usa o verbo procurar, usa o verbo livrar, buscar, procurar, versículo 11, buscar também no versículo 11, no versículo 12, buscar outra vez, no versículo 12, livrar, e no versículo 13, tirar dentre os povos. São todos verbos que implicam uma ação enérgica da parte de Deus em favor do seu povo, perante o seu povo, para com o seu povo, em favor, em benefício do seu povo. Então Deus age, Deus procura, Deus busca, Deus livra, Deus tira. Então são verbos que mostram a ação de Deus na direção da ovelha perdida. Eu acho que a melhor ilustração desta verdade é a que foi contada por Jesus numa das suas quase 40 parábolas. A mais popular, talvez, delas seja a da ovelha perdida. A ovelha perdida é aquela história contada e registrada em Lucas capítulo 15, versículo de 1 a 17, quando o Senhor Jesus conta que uma ovelha saiu do rebanho, se distanciou do rebanho e foi para longe, e ela, ficando longe do pastor e longe do rebanho, ela se oferece facilmente para os predadores. Ela fica presa fácil dos predadores e os inimigos vão poder facilmente tirar-lhe a vida, tanto os predadores naturais quanto os ladrões humanos que gostavam também de roubar as ovelhas. Então era preciso que alguém fosse atrás da ovelha perdida, porque ela não sabia o caminho de volta para o rebanho. Não sei se já contei isso aqui, mas posso repetir. Eu acho que ainda não contei, mas no condomínio do nosso prédio, do prédio onde eu moro, o condomínio disponibiliza vários carrinhos de supermercado. E é interessante porque esses carrinhos são colocados ali, num certo lugar, e quando você chega do supermercado, você chega com as compras, né, cheio de sacolas. Então, em vez de enfiar várias sacolas num braço e no outro e sair carregando, você pode ir lá, pegar o carrinho do condomínio e colocar as sacolas e levar para o seu apartamento. Só que no carrinho tem uma plaquinha, e a plaquinha diz assim: não sei voltar sozinho. Não sei voltar sozinho. Você já pode deduzir por que colocaram essa placa em cada carrinho. Porque as pessoas às vezes levam as compras para cima e tiram, botam nos armários e tem que voltar lá embaixo para devolver o carrinho.
Então muitas pessoas colocam o carrinho no corredor, pensando assim, daqui a pouco, quando eu descer, eu vou colocar o carrinho aqui no elevador e vou embora, e vou levar embaixo. Então, com isso, muito carrinho sobe e não desce. Sobe e não desce. Ou seja, fica como se fosse perdido. E aí a plaquinha que eles colocaram em cada carrinho é muito sugestiva. E cada vez que eu leio essa placa, não sei voltar sozinho, eu penso na ovelha perdida. Eu penso na história daqueles que se desviaram, que foram para muito longe do rebanho do Senhor, se distanciaram do bom pastor e lá longe eles não conseguem mais voltar sozinhos. Eles precisam do apoio. Por isso o bom pastor procura as suas ovelhas. Por isso o bom pastor sai. Jesus disse que ele deixa as 99 em total segurança e sai em busca daquela que se perdeu. E ao encontrá-la, você lembra da história? Ao encontrá-la, coloca no ombro, alegre, feliz, volta para casa e dá uma festa com os vizinhos porque recuperou a sua ovelha perdida. Houve na história da igreja, no século XIX, um grande historiador da igreja chamado Philipp Schaff. Philipp Schaff era suíço, mas ele passou boa parte da sua vida e morreu, inclusive, nos Estados Unidos. E ele escreveu uma obra muito famosa chamada História da Igreja. Ele dava aula disso em seminários, em faculdades, e também escreveu uma grande obra, 8 volumões, sobre a história da igreja. E enquanto ele estava redigindo essa grande obra de 8 volumes, século XIX, aconteceu que os arqueólogos descobriram em Roma as catacumbas. As catacumbas de Roma foram descobertas. E aí Philipp Schaff aproveitou e incluiu na sua história uma informação mais ou menos o seguinte. Eu copiei assim, a grosso modo, não é literal. Ele diz que há uma diferença entre cemitérios católicos romanos e cemitérios protestantes. Os cemitérios católicos romanos, diz Philipp Schaff, são conhecidos porque eles têm cruzes, eles têm crucifixos, que é aquela cruz com um Jesusinho ali nela, e também são conhecidos por referências ao purgatório e orações feitas aos mortos. Esses são os cemitérios católicos romanos. Os cemitérios protestantes já são conhecidos pela abundância de citações de passagens da Bíblia. Várias passagens da Bíblia nos epitáfios, né? Mostrando, junto com a data de nascimento e morte da pessoa, e também expressões de alegria, expressões de felicidade das pessoas que morrem e passam, morrem em Cristo e passam imediatamente à presença de Cristo. Então há uma diferença entre os cemitérios católicos, romanos, e os cemitérios protestantes, evangélicos, diríamos hoje. Mas Philipp Schaff diz que as catacumbas têm um caráter próprio. Elas nem têm uma coisa nem outra. O que mais se encontra nelas são 3 símbolos. 3 símbolos. O símbolo do peixe, da videira e o terceiro símbolo, o do bom pastor. Achei muito interessante essa informação, porque até o 4º século, os símbolos mais frequentes com que a igreja se comunicou com o mundo e entre si mesmo, entre os crentes entre si mesmos, foram exatamente esses 3 símbolos: o peixe, a videira e a figura do bom pastor. Porque a figura do bom pastor expressa exatamente o relacionamento do crente com o seu Deus, expressa a sua alegria de ser cuidado pelo bom pastor. E é pena que do 4º século para cá, esses símbolos se perderam e no lugar ficou então a cruz e o crucifixo, essas coisas todas. Mas é pena, porque a figura do bom pastor sugere alguém que sai e vai procurar.
e vai procurar a ovelha que está perdida. O bom pastor faz isso. O bom pastor procura a ovelha e depois, quando a encontra, ele a coloca sobre os ombros, como disse Jesus, e depois ele chega em casa e dá uma festa. Em segundo lugar, além de procurar a ovelha, o bom pastor cuida também das suas ovelhas. O bom pastor cuida das suas ovelhas, isso está claro nos versículos 13 a 16. O trabalho do bom pastor, queridos irmãos, é alimentar o rebanho. Alimentar o rebanho, cuidar do rebanho. Se aparece uma ovelha machucada, por exemplo, é o pastor que vai aplicar os primeiros socorros, digamos assim. Não tem veterinário por perto, é o bom pastor mesmo que vai fazer esse curativo. E o versículo 16 resume muito bem a tarefa, o trabalho do bom pastor. Diz ele assim: buscarei, Ezequiel 34:16, buscarei a perdida. Então vimos isso no primeiro ponto. Tornarei a trazer a desgarrada, enfaixarei a ferida, fortalecerei a enferma e vigiarei a gorda e a forte. Eu cuidarei delas com justiça. Então, a tarefa do Senhor é cuidar das ovelhas, e esse trabalho é um trabalho muito... O bom pastor faz esse trabalho com muito prazer. Com muito prazer. Até porque há entre o pastor e as ovelhas, dada a constância da relação, um aprofundamento de afeição, de modo que ele ama as ovelhas e é correspondido. As ovelhas também o amam. E esse cuidado do pastor, queridos irmãos, acaba gerando uma rotina, mas uma rotina que não é enfadonha, é uma rotina que acaba sendo pedagógica. E aqui eu trago uma história que foi publicada num livro sobre o bom pastor. É uma história de um pastor, o pastor escreveu esse livro, pastor de igreja. Ele foi à Grécia na década de 90 e ele pegou um táxi e foi conversando com o taxista, e o taxista dizendo, já de certa idade, dizendo que quando era jovem, o taxista, trabalhava como pastor de ovelhas. E aí esse pastor conta ao passageiro, ao ilustre passageiro, ele conta que aconteceu uma vez na sua vida de pastor o seguinte: uma tarde, logo depois do almoço, esse dia quente, aquele dia, enfadonho, então ele se deitou, ele encostou no lugar para deitar um pouquinho, e só para fazer, como diz o povo, para fazer o quilo, para tirar a cesta, e acabou que ele dormiu. O pastor dormiu e acordou bem depois, dormiu bastante tempo, e quando ele acordou, ele abriu os olhos, olhou e levou o maior susto, porque o rebanho tinha sumido. O rebanho tinha sumido. Aí ele ficou apavorado, Ficou apavorado e disse: e agora? Para onde que essas ovelhas foram? O instinto dele fez o seguinte: vou lá para a vila, para o vilarejo onde ele morava e os seus vizinhos. Voltou para o vilarejo para ver se alguém viu o rebanho, para onde que foi. E para sua alegria, o rebanho todo estava de volta ao vilarejo. Ou seja, aquele caminho era feito com tanta frequência que as próprias ovelhas já pegaram o jeito, a rotina já lhes foi favorável, de modo que foram fazer a obra e foram voltar ao vilarejo, à aldeiazinha, voltaram sem mesmo a presença do próprio pastor. Porque a rotina que o pastor imprime no seu rebanho é uma rotina que faz bem ao rebanho e até o ajuda em situações complicadas. O pastor protege as ovelhas dos predadores naturais e também do ataque de ladrões. E aqui eu trago para você uma frase do Marquês de Maricá. Marquês de Maricá tem uma frase que diz assim: nenhum governo é bom para os homens maus,
nenhum governo é bom para os homens maus. Nós podemos parodiar esta frase do Marquês dizendo o seguinte: nenhum pastor é bom para o lobo. Nenhum pastor é bom para o lobo. Ou seja, o lobo quer destruir, quer matar, quer roubar, enfim, ele quer estraçalhar o rebanho, mas o bom pastor cuida das suas ovelhas. Aprecio muito, queridos, a promessa do versículo 15, que diz assim, o Senhor diz: eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas. O Senhor dizendo, Ele não delega isso a ninguém, Ele não terceiriza o seu ministério. Ele diz: eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas e as farei repousar. Ah, como eu gosto desse verbo aqui. Eu as farei repousar, deitar e dormir tranquilas. Irmãos, o Senhor nos chamou, meus queridos amigos, o Senhor nos chamou e chamou você também para a gente repousar, para a gente descansar nele, descansar no Senhor e não ficar preocupado. O estresse não faz parte da vida das ovelhas do Senhor Jesus. Então, o bom pastor procura as ovelhas. Em segundo lugar, o bom pastor cuida das ovelhas, mas eu tenho aqui também uma coisa que o bom pastor faz, que é um pouco antipático, confesso. Em terceiro lugar, o bom pastor disciplina as ovelhas. Disciplina as ovelhas. Meus queridos irmãos, o Salmo 95, 6 e 7 diz que o Senhor é o nosso pastor e nós somos o rebanho. Nós somos o rebanho que Ele pastoreia. 96, Salmo 95, versículos 6 e 7. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. É um convite à adoração aqui, não é? Porque Ele é nosso Deus e nós somos o povo que Ele pastoreia. Nós somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho que Ele conduz. O rebanho que Ele conduz. Ele nos pastoreia, Ele nos conduz, porque Ele é perfeito, mas o rebanho que Ele pastoreia não é perfeito. É preciso sempre lembrar isso, que as ovelhas são defeituosas. Não só as ovelhas físicas, né? As ovelhas animais, mas também as ovelhas figurativamente falando, as ovelhas do Senhor, as ovelhas espirituais. E aqui a prova que essas ovelhas não são perfeitas está no versículo 17 até o versículo 22. E aqui, como eu disse, nós já lemos, mas aqui nós temos ovelhas se comportando de modo inadequado. Nós temos aqui ovelha pisoteando a comida. Está comendo, mas pisoteia a comida. Está bebendo, mas suja a própria água que está bebendo. Ou seja, ovelha parece que é um ente lambão, né? Ela gosta de fazer sujeira. Então ela precisa ser disciplinada. Mas eu acho que o problema maior não é só sujar a comida e sujar a água. O problema maior é o versículo 21. Empurrais, porque empurrais com o lado e com o ombro, empurrais com os chifres todas as fracas, até que as espalhais para fora. Olha que comportamento inadequado, inaceitável. Ovelha maltratando ovelha. A ovelha já está doente e a outra vem e dá-lhe um safanão. Não pode isso. É uma coisa inconcebível. O versículo 21 ainda fala de empurrar com o chifre. Nova tradução na linguagem de hoje diz que elas dão chifradas. Não pode. Ovelha não pode dar chifrada uma na outra, não pode usar de violência dentro do rebanho. Então, quando é assim, o que acontece? Ah, meu irmão, o bom pastor, que é Jesus, ele vai nos disciplinar, ele disciplina o seu rebanho. E aqui em Hebreus capítulo 12, versículos 6 a 11, nós temos um trecho antipático também, repito, mas é um trecho que fala muito bem, que elogia
as disciplinas do Senhor em nossa vida. Diz assim, Hebreus 12, 6 a 11: pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo o que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Me fala. Qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos. Se está sem disciplina, não é filho, mas filhos ilegítimos. Além disso, aí ele vai procurar lá na biografia da gente uma figura que possa ilustrar isso. Tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Qual é o filho que odeia o pai porque os pais... Qual é o filho que odeia os pais porque os pais o disciplinaram? Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e assim viveremos? Pois eles, nossos pais terrenos, nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Vou repetir. Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria. Nenhum filho fica, opa, papai me bateu, opa, mamãe me deu uma surra. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas é de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Ou seja, resumindo aqui, Hebreus 12, 6 a 11, se você está sendo disciplinado pelo Senhor, saiba que é por amor que Deus está fazendo isso. Deus ama você e não quer ver você errando na vida. Deus quer ver você acertando. Por isso, Ele disciplina você. Nos versículos 23 e 24, nós temos aqui um texto, vamos dizer assim, difícil. E sobre elas, sobre as minhas ovelhas, levantarei um só pastor, o meu servo Davi, que cuidará delas. Por que eu disse que é um texto difícil? Porque parece que nós temos aqui um anacronismo, um erro de data. Por quê? Porque Davi, quando Ezequiel escreve isso, Ezequiel escreve mais ou menos no ano 500, metade, no ano 500 antes de Cristo. Davi viveu no ano 1000 antes de Cristo. Então nós temos entre Ezequiel escrevendo isso aqui e Davi, nós temos 500 anos de diferença. Então como é que diz? E sobre elas levantarei um só pastor, o meu servo Davi, que cuidará delas e lhe servirá de pastor. Mas como Davi vai ser pastor das ovelhas do Senhor, se ele já morreu 500 anos antes? Então já se vê que não podemos interpretar essas palavras literalmente. Então resta-nos a opção de interpretá-las figurativamente. Ou seja, quem é esse Davi? Não pode ser o Davi, né, pai de Salomão, filho de Jessé, não pode ser esse Davi, mas é alguém da família de Davi. E se você estuda o Novo Testamento, você certamente está lembrado que Jesus muitas vezes foi chamado no Novo Testamento, nos Evangelhos, ele foi chamado de filho de Davi. Mas as pessoas, por exemplo, aquele cego de Jericó gritando, Jesus, filho de Davi, ele nem sabia que Jesus era filho de Davi. Ele não tinha a genealogia de Jesus na mão, mas é porque ele cria que Jesus era o Messias. E os judeus acreditavam que o Messias seria descendente da família de Davi. O Messias era descendente da família de Davi. Então, de certa forma, Ezequiel 34, o texto clássico do bom pastor, está nos falando de Jesus. Está falando do Messias, aquele que veio cumprir as profecias e veio dizer, eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas.
Então, os versículos 23 e 24 podem ser interpretados à luz das profecias messiânicas que apontavam para o Messias que os cristãos reconhecem como sendo Jesus Cristo. O bom pastor conduz finalmente as ovelhas, ele conduz as ovelhas, quer dizer que ele vai na frente das ovelhas. E aqui nós temos uma discussão profissional entre pastores de ovelhas, uma discussão interessante que eu li, que os pastores orientais, eles vão na frente das ovelhas. Os pastores aqui, do nosso lado aqui do Ocidente, eles preferem colocar o rebanho na frente e eles vão tocando o rebanho de trás, com auxílio de cães pastores, né? E também vão tocando a sua flauta e as ovelhas vão ouvindo. Então, são dois tipos diferenciados de cuidar, de puxar um rebanho. Ou você vai na frente como os pastores orientais, ou você vai atrás como o pastor ocidental. Mas aí tem uma história com a qual eu termino, uma história de que certa vez na Palestina, em Israel, um pastor, um grupo de turistas estava sendo instruído por um pastor árabe, por um guia árabe. E esse guia árabe estava dizendo exatamente essa diferença entre pastores orientais e pastores ocidentais. E aí ele diz, os orientais vão na frente, os ocidentais vêm atrás. E nesse instante em que o guia está falando isso, o micro-ônibus passa por um lugar e eles veem um homem que está dirigindo algumas ovelhas. E isso é no Oriente. E o homem está atrás. E ele vem atrás exibindo um porrete e exibindo ameaçadoramente esse porrete para com as ovelhas. E aí o micro-ônibus para, o guia sai correndo na direção desse rebanho para conversar com esse pastor. Conversa e volta correndo para os turistas, aos quais ele dá a seguinte informação: meus amigos, eu estava certo. Aquele homem acabou de me dizer que ele não é pastor, ele é açougueiro. Ele não é pastor, ele é açougueiro. Está levando as ovelhas para a morte. Meu amigo, o Senhor Jesus, o bom pastor, ele disse que é o bom pastor e ele tem para nós pastos verdes e águas tranquilas e proteção e segurança e cuidados nas nossas feridas físicas, emocionais ou espirituais. Ele as trata todas com a maior competência. E ele, nesta hora, oferece a você a oportunidade de se tornar uma ovelha dele. E eu pergunto, você já é ovelha do bom pastor? Se não, neste instante, eu vou fazer uma oração. E se você quiser se tornar uma ovelha do bom pastor, aí onde você está, em qualquer lugar, curve a sua cabeça também e ore com as suas palavras, mais ou menos isto que eu agora vou orar. Senhor Deus, nosso Pai amado, Pai celestial, muito obrigado porque Tu nos procuraste, estando nós perdidos, Tu nos achaste e nos colocaste em Teus ombros e nos levaste de volta ao aprisco, ao rebanho, onde podemos pernoitar e passar o tempo que for em total segurança. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença é segurança para nós. Obrigado porque nos procuraste, obrigado porque cuidas de nós, obrigado, Senhor, porque nos disciplinas, mesmo não sendo esta uma das melhores experiências pelas quais se passe na vida. Nós te damos graças porque nos amas a esse ponto de nos disciplinares. Continua, pois, cuidando de nós, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, o bom pastor, hoje e para sempre. Amém.
Alô, irmãos primeirenses, hoje é o segundo domingo de junho, dia do pastor. E estamos aqui para homenagear o nosso pastor, os pastores membros da nossa igreja, aqueles que já estão jubilados, e nós queremos então, como corpo de Cristo, como membros da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, parabenizar os pastores. E foi muito louvável esta escolha desta data para que a gente pudesse, neste segundo domingo de junho, então reconhecer a obra desses pastores que têm se dedicado ao Evangelho de Cristo. Nós agradecemos porque na história da nossa Primeira Igreja Batista do Rio, nós sempre tivemos pastores comprometidos com a palavra, com o rebanho, centralidade bíblica, e isso realmente é algo que nós agradecemos a Deus. E nós queremos então parabenizar o pastor João, a sua esposa Peg, queremos parabenizar os outros pastores que congregam conosco e que eles possam ser sabedores de que o corpo de Cristo ora, intercede, suplica pelos nossos pastores e pelo pastor João Soares da Fonseca. Então vamos orar nesse momento. É um momento de gratidão, é um momento de alegria e é um momento de reconhecimento da obra que esses irmãos têm feito no nosso meio. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque hoje comemoramos o Dia do Pastor, segundo domingo de junho, e isso é motivo de gratidão para nós. Nós, como corpo de Cristo, como membros da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, somos gratos a Deus porque sempre tivemos a oportunidade de ter pastores conosco que buscavam na palavra de Deus o alimento para o seu rebanho. Desde William Buck Bagby até o presente momento com o pastor João Soares da Fonseca, os teus servos se dedicaram e têm se dedicado à administração da tua palavra. Nós agradecemos a vida do pastor João, da sua esposa, das suas filhas, do seu netinho, que ele possa, ó Pai, ser ricamente abençoado por ti no ministério que ele exerce frente à nossa igreja, que ele possa a cada dia ter a consciência da chamada, da vocação que tu colocaste no coração dele. E que, Senhor, ele possa saber que o povo de Deus, que a sua igreja intercede e ora por ele. Oramos também por aqueles pastores e pastoras que fazem parte da denominação batista, que eles possam também se sentir protegidos e guardados por ti e que também tenham sempre a consciência da chamada da vocação. Isso é muito importante e que, Senhor, sempre tenham a preocupação maior de fazer a tua vontade, porque nós sabemos que tu és o nosso sumo pastor e é em nome deste sumo pastor que nós oramos. Amém. Antes de encerrar este culto, nós queremos expressar a nossa imensa gratidão por ter você na nossa companhia. É muito bom saber que você gosta da palavra de Deus, que você ama este livro, que você está lendo este livro, e é bom saber que você gosta da presença de Deus na sua vida. Então nós queremos agradecer, queremos convidá-lo a estar conosco de volta hoje às 19 horas, neste mesmo canal. Estaremos aqui para adorar a Deus e ouvir a sua palavra. Hoje à noite nós pensaremos num tema que eu achei interessante. É um tema que parece estúpido, que diz assim: amém, amém e amém. Amém, 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 mas é hoje à noite. Depois também nós queremos convidar você para as quartas-feiras. Toda quarta-feira nós temos cultos transmitidos ao vivo a partir da nossa residência e você também está convidado. E se você tem amigos, você tem certamente, mande o link, envie o link para o seu amigo para que ele possa adorar a Deus com você também. Nosso templo continua fechado, as autoridades divergem sobre se é hora de abrir, se não é hora de abrir, enquanto nós não tivermos total certeza e a tranquilidade de que nós podemos abrir e não vamos ser multiplicadores de coronavírus, então sim, nós abriremos. Mas por enquanto continuam os templos fechados, as portas fechadas, mas os corações escancarados e a palavra de Deus chegando a pessoas às quais não chegava antes. Isso é maravilhoso de constatar, como o vírus está abrindo oportunidade, queridos irmãos. Poderia testemunhar para vocês de pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus a partir da pandemia.
a partir da pandemia. Então vamos adorar a Deus, vamos agradecer a Ele o fato de que as pessoas estão sendo abençoadas nesses dias pandêmicos. Quero agradecer também a você que tem sido fiel a Deus e tem sustentado a obra do Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas de missões, ofertas para o celeiro. Cada dia eu me surpreendo, confesso, e até me emociono com as informações de pessoas que estão participando, irmãos e irmãs que eu nem conheço pessoalmente, alguns deles em vários lugares do Brasil, mas que estão usando a conta da igreja para transferência bancária. Se você quiser fazer isso também, fique à vontade, a conta está no nosso site, que é www.pib.rj, PIB de Primeira Igreja Batista, RJ Rio de Janeiro.org.br. E ali você tem todas as instruções sobre como fazer essa transferência e como encaminhar para a nossa tesouraria o comprovante para que o seu nome seja preenchido ali direitinho, né? Identificada a sua contribuição. Quero agradecer também aos irmãos que nos ajudam na transmissão. Na SECOM nós temos hoje o trio perfeito, que é o irmão Carlos Roberto da Silva, Luiz Persiliano e Luciana Persiliano. O casal Luiz e Luciana sempre também nos ajudando. Deus abençoe vocês, quietinhos e competentes ali na cabine de som. Obrigado também, irmão responsável pela GERAD, Gerência Administrativa, João Marcos Sorém, que tem nos apoiado semanalmente nesta hora de gravação. Deus abençoe você e nós também agradecemos a sua presença, a sua atenção e o carinho de ter estado conosco. O amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Vida a todos nós. Céu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Nós aqui aqui, Senhor Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti,
pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, amamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Nós aqui aqui, Senhor Jesus, em tua presença, meu Jesus, aqui, Jesus, em tua presença, aqui estamos.